Gênesis capítulo 1, versículo 1, que por sinal é o texto base, né, dessa conferência Cosmos. E o texto é bem conhecido, não é? No princípio, Deus criou... É esse texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? Resgatando a cultura. Resgatar a cultura denota claramente de que a cultura estava em risco ou de alguma forma aconteceu alguma coisa com ela e ela precisava ser resgatada. Mas primeiro precisamos começar a definir cultura. Cultura vem do latim, essa palavra significa trabalhar o solo. Trabalhar o solo. A cultura vem justamente da terra, essa palavra cultura. Mas ela não significa somente hoje o trabalho do solo, mas todo e qualquer desenvolvimento humano. Todo e qualquer desenvolvimento humano. Desde a forma como nós cuidamos da família, a forma como nós desenvolvemos a nossa sociedade, a forma como nós expressamos os nossos sentimentos, a forma como nós nos comunicamos, a língua inclusive que falamos, tudo isso é produto da produção humana, é tudo produto do desenvolvimento humano, melhor. Tudo o que nós desenvolvemos hoje significa cultura. Significa cultura. Essa palavra cultura é muito difícil de ser definida e acredita-se que tenha mais de 200 definições. 200 definições, mas uma pesquisa rápida que nós fizemos e acabamos descobrindo que cultura, ela poderíamos dizer por palavras assim rápidas, toda a forma de manifestação de uma determinada sociedade, de uma determinada comunidade. Todas as formas de manifestação. Inclui a dança, as artes, a dança, a música, a literatura, inclui a ciência, não é? Tudo aquilo que se produz a nível do saber, inclui as invenções, tudo o que se inventou, inclui a língua ou as línguas no nosso caso. Então, existe um monte de pressupostos para podermos dizer que isso equivale à cultura, tudo aquilo que nós desenvolvemos. E está aí o tema apresentado na tela e temos aí algumas imagens que está ligada à arte, à escultura, não é? Essas artes é de um irmão nosso sul-africano. Ele foi convidado para poder fazer a apresentação da sua escultura no encontro de Lausanne em 2010. Ele foi convidado para poder expressar a comunicação, né? Se comunicar com as pessoas. A Bíblia, ela poderia ser usada para podermos fazer com ela arte e comunicar o reino de Deus? A resposta é sim, e foi chamado esse irmão que acabou fazendo a sua apresentação. E temos aí duas imagens das tantas que ele apresentou. A primeira é de Jonas na baleia, na boca da baleia, né? Sim ou não? E temos uma outra que representa uma família tipicamente africana. Eu não sei especificamente de que povo se trata, mas é justamente uma forma de comunicação. A arte é uma forma de comunicação. Mas para podermos falar de cultura, nós também precisamos justamente falar sobre caos. A conferência Cosmos já foi definido aqui como organização, ordem, mas infelizmente com o tempo o cosmos se transformou em caos. A abordagem bíblica de Gênesis é que depois que o homem criou Adão e Eva e colocou sobre o jardim, deu-lhes algumas orientações. E o homem preferiu ser desobediente a Deus do que ser obediente e assim, então, aceitar as orientações de Deus. E o homem pecou, o homem foi contaminado pelo pecado. Mas esse contaminado pelo pecado, ele é muito amplo. Não só a pessoa passou a ter uma natureza pecaminosa, como o Romano diz. Se nós lemos o livro de Romanos, nós vamos perceber claramente que o apóstolo Paulo estava dizendo assim: por meio de um homem veio o pecado no mundo, por isso todos pecaram. Então significa dizer que o pecado, ele afetou inclusive a nossa natureza. Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, fomos contaminados pelo pecado, de tal maneira que nós nascemos pecadores, já com essa natureza de pecado. Mas também vamos perceber, pela abordagem bíblica ainda em Gênesis e também em Romanos fala disso,
de que até a natureza foi influenciada pelo pecado. Então, se nós saímos do homem para a natureza, para tudo que foi criado, então significa dizer o quê? Que o pecado afetou mais do que aquilo que podemos pensar. Mas muito antes do pecado, o Senhor criou Adão e deu-lhe responsabilidade. Disse assim, olha, você vai cuidar da terra, você vai colocar nome em todos os animais e você vai ser administrador de tudo o que eu criei. A partir desse momento, nós conseguimos perceber que Deus, inclusive, estava fazendo cultura com o homem. Estava a fazer cultura com o homem. Mas quando o homem pecou, então a natureza, inclusive, começou também a sofrer. E Romanos diz que a natureza geme, não é? A natureza geme, justamente por causa desse pecado. Então, quando nós falamos de cultura, precisamos também entender que a cultura foi influenciada pelo pecado. Se a cultura é produto do desenvolvimento do homem, tudo que o homem produz, e o homem é pecador, então a cultura, se calhar também, ela está cheia de problemas. E a ideia justamente aqui do conceito resgate, não é? Vem a calhar porque a cultura não só sofre pelo pecado, mas a igreja, com o tempo, ela descartou a cultura. De tal maneira que se tornar cristão é se dissociar completamente daquilo que me identifica como povo. Eu sou angolano, sou banto, sou umbundo, não é? Sou kikongo, sou de uma outra etnia qualquer. E às vezes nós pensamos que temos que nos desfazer completamente disso. Mas quando nós olhamos pela Bíblia, nós vamos perceber que o Senhor não nos tira do mundo. Se o Senhor não nos tira do mundo, por que então precisamos nos desfazer da cultura? Então precisamos entender onde é que esse conceito saiu. Principalmente os países que foram colonizados por Portugal, eles sofreram muito mais do que os outros países. A Angola, por exemplo, foi colonizada durante 500 anos. E quando os colonizadores vieram, eles acharam-se superiores, né? No caso de Portugal, quando chegaram em Angola, eles acharam-se superiores e eles disseram assim, vocês não são povos civilizados, porque no conceito do português naquela época, a civilização era produto do desenvolvimento de Portugal ou da Europa. Hoje não se diz que você não é civilizado, todo mundo tem uma civilização. Civilização é o quê? É uma forma de ser, uma forma de pensar, uma forma de se comportar. E você vai perceber que isso é diferente em todo mundo. Por exemplo, para nós os bantus, a questão da religiosidade, o português, quando veio o missionário, já com ar de superior, eu vou levar Deus nos africanos e nos angolanos, eles acharam que nós éramos politeístas, nós tínhamos muitos deuses e adorávamos muitos deuses. E quando eles chegaram, disseram assim, vocês têm que parar de adorar os deuses que vocês estão a adorar e vamos vos pregar o Deus da Bíblia. Mas hoje, quando se faz um estudo aprimorado sobre a religiosidade do Bantu, vamos perceber que o Bantu sempre foi monoteísta, ou seja, sempre creu num único Deus. O Bantu nunca creu em vários deuses. O português, quando chegou, o europeu, quando chegou, ele pensou assim. Então ele começou a pregar a Bíblia e começou a dizer, olha, tudo que vocês utilizam para adoração, tudo que vocês utilizam na vossa religiosidade, né, na vossa forma de religião, ela, como está sendo orientada para outros deuses, vocês têm que parar de utilizar, porque a partir de agora o Deus da Bíblia tem que ser adorado de outra forma. E então é assim que eles começaram, inclusive no campo religioso, o processo de assimilação. Era assimilado aquele que conseguia interiorizar tudo o que o português ensinava, inclusive o missionário. No campo da educação foi a mesma coisa. Para você se tornar cidadão português, porque a Angola era uma província de Portugal, você tinha que estudar e inclusive tinha que aprender os rios de Portugal. Os nossos pais, ou os avós melhor, quando estudaram, eles não conheciam os rios da Angola. Só os rios que talvez estivessem na sua aldeia e os lugares que ele visitou. Ele tinha que conhecer o rio Tejo, o rio de Portugal. Quais são os outros rios que conhece? Sei lá. A geografia daquela época era a geografia de Portugal. E quem soubesse a geografia de Portugal, então ia passando de classe. Mas para o angolano era mais difícil passar de classe, porque até você poderia ser barra, como nós dissemos normalmente, né, barra.
mas o processo era retardado. Você poderia passar de classe, mas você não poderia estar no mesmo nível que os filhos dos brancos. E esse processo durou 500 anos. Imaginem quanto tempo passou. 500 anos de retirar o que é nosso e nos darem o que é deles, justamente para que nós pudéssemos ser iguais a eles e eles puderem nos ter como irmão. Vocês sabem que os colonizadores, a princípio, não achavam os africanos, de raça negra principalmente, ou de pelagem negra, de homens. Eles chamavam de animais. E, infelizmente, o racismo existe até hoje. Muita gente pensa que ter a pele negra significa inferioridade. Então, isso é só para nós percebermos que a cultura foi maculada pelo pecado, não é? Ela foi envenenada pelo pecado. E, inclusive, quando o europeu chegou, acabou achando que a dele era superior e então tinha que acabar com a nossa. No campo religioso, a mesma coisa. Vocês são politeístas, vocês têm que adorar só um Deus, porque a Bíblia diz que existe só um Deus, e tudo o que vocês utilizaram e utilizam ainda para adorar os outros deuses, vocês têm que queimar. É assim que durante muito tempo o batuque não foi aceito nas igrejas. E hoje o batuque é aceito na igreja, não é? Temos aí o batuque, mas tem um nome que não é umbundo. Esse batuque parece que é umbundo, né? Qual é o nome? É tumba, conga, não sei que nomes são esses, mas para nós seria batuque. Durante muito tempo o batuque não foi aceito, por quê? Porque o conceito que se tinha é que ele era utilizado para adorar outros deuses. E falando mesmo sobre a religiosidade banto, a nossa religião mais antiga, do povo de Angola, é uma religião baseada num Deus verdadeiro, que é igualzinho ao Deus da Bíblia. O banto crê que Deus criou os céus e a terra, tal como diz Gênesis, ok? E que Deus, ao ter criado o homem infelizmente, ele apareceu nessa terra criada pelo Senhor em pecado. E como essa terra ficou contaminada por causa do homem, Deus se retraiu. Deus foi para o seu trono e sentou lá e disse que eu não vou me envolver com esses homens de pecado. Então ele deixou o mundo na responsabilidade dos espíritos. E ali voltamos para um dos outros conceitos da Bíblia, de que afinal o homem realmente é espírito, sim ou não? Sim ou não? O homem é um espírito que tem corpo, ou não? Não é isso? Ou não? A Bíblia fala disso. Então o banto inclusive crê na espiritualidade, crê que as pessoas realmente são espírito. Mas como é que o banto crê? Crê que as pessoas que morrem não vão nem para o céu nem para o inferno. Eles vivem conosco. Só que estão numa outra dimensão, que é a própria dimensão espiritual. Então, os mortos, eles realmente morreram, mas não estão distantes, eles estão conosco, eles ainda influenciam a vida dos vivos. É por isso que quando alguém morre na comunidade, tem sempre culpado, e culpado é sempre os espíritos. Ou seja, o meu avô faleceu, não é? Não sei o que você fez no meu avô e o meu avô te matou. É um avô que já está morto. Às vezes não é só pessoa morta que acaba matando quem está vivo. As pessoas vivas utilizam os mortos, que são os espíritos, para matar os vivos. É por isso que para nós existe sempre um culpado, e nunca sou eu o culpado. Se eu beber, não é, e andar com o carro, e capotar e morrer, alguém usou um espírito naquela estrada e matou a minha família. Nunca é o bêbado. Então, essa forma de pensar é totalmente nossa. O europeu não pensa assim. Okay? Esse é um pensamento totalmente banto. E isso influenciou a sua religiosidade. Até a forma de compreender o mundo é baseado justamente nisso. É baseado nessa forma de pensar. Há esse conjunto de mecanismos para pensar, ver o mundo, para perceber o mundo, para falar sobre Deus. É o que no campo do saber é chamado de cosmovisão. Né? A nossa cosmovisão banto é baseada nisso. É baseada justamente na atribuição de significados à vida e a qualquer assunto da vida por intervenção de outros. Sempre os outros intervêm. O que eu quero dizer com isso é o que, irmãos? Que, infelizmente, a nossa religiosidade foi também maculada pelo pecado. E todos os aspectos da cultura também foram maculados pelo pecado. Por isso, dessa questão de cultura e caos, precisamos perceber que a cultura está no meio desse caos.
O caos é que é da desordem, né? Da desordem. E há a necessidade de nós, então, resgatarmos a cultura. E o Senhor nos chama justamente a resgatar a cultura, porque a cultura em si não é má. Mal é o pecado que influenciou a cultura. Então, precisamos justamente ter o cuidado de se envolver com a cultura na sua plenitude, e o cuidado também tem que ser no sentido de que aquilo que não agrada ao coração de Deus e vai contra o reino de Deus, essa não deve ser nem um pouquinho estimulada. Por isso tem um outro ponto que também eu quero falar, que é os 3 R's no contacto com a cultura. Quando nós vamos fazer o contacto com a cultura, você vai fazer contacto de que jeito? Nasceu no Ambo, então você sabe que o Ambo é umbundo, e então a sua forma de pensar é bem característica dos umbundos. Então existe uma forma totalmente diferenciada do Bakongo, e eu tenho contato com a cultura. Ou você mudou de um lugar, você saiu daqui, foi para o Iji, foi para o Zaire, sabe que acabou saindo do Ambo e acabou se envolvendo com a cultura Bakongo. Sai daqui, vai para o Cunene, você acaba se envolvendo com uma outra cultura. Então, existem 3 R's, né, que precisamos conhecer aqui no contacto da cultura, que a primeira é receber. Se nós olharmos pela Bíblia, Deus fez cultura com o homem. Quando deu a responsabilidade do homem dar nomes aos animais, Deus estava fazendo cultura. Dar nome. Os nossos nomes da cultura umbundo não é diferente da cultura nhaneca, por exemplo. E eu tenho dito sempre que, infelizmente, por causa da colonização, nós não gostamos dos nomes em umbundo. E eu não tenho nenhum nome umbundo. Como podem imaginar, a minha cor tem influência aí de um avô que veio lá de Portugal. Eu não tenho nenhum nome umbundo. Mas algumas pessoas recebem o nome de Jamba, Ossi, Ngeve, não é? E eu não sabia o que é que significavam esses nomes. Não, paizinho não, né? Jamba, Ngeve, Ossi, acho que deve ter mais outros. O saco eu não sei o que é que significa, por isso não vou falar. Mas eu descobri que na nossa cultura, quando você recebe um desses nomes, você está a ser abençoado. Como assim está a ser abençoado? É só olhar o significado do nome em português. Jamba em português é o quê? Quem sabe umbundo? Eu não sei também. Elefante. Estão a dizer assim que esse indivíduo tem que ter uma vida próspera. O elefante não é grande demais. Tem que ter uma vida próspera. É o maior animal da selva. Quando te chamarem, por exemplo, de Ossi. Ossi é o quê? É leão. Esse camba aí vai ser feroz, não é? Não é feroz no mau sentido, não é? Mas o leão é o rei da selva. É prosperidade para a vida da pessoa. A outra é Ngeve. Ngeve é hipopótamo. São os maiores animais da selva. Estão a profetizar para a tua vida. E você quando recebe esse nome, não é, nem consegue se identificar. Não é? Depois é aquilo aí, é Jamba, mas também não, vamos lá, é Jamba, mas tem um outro nome, não é? E ele prefere utilizar o outro nome. E ele diz, não, Jamba não. Oi? Jambilson, né? Só para não ser Jamba, não é? Ok, mas é diferente, por exemplo, da cultura Bakongo. Na cultura Bakongo, eu sei de Cabinda, não é diferente, na verdade, dá-se o mesmo nome. Por exemplo, Tsimba, não é? Acho que a pronúncia é essa, Tsimba. É a mesma palavra em português para leão e em umbundo para quê? Para Ossi. A ver? Os nomes até podem mudar, mas você vai recebendo realmente bênçãos por aquelas pessoas que vão te colocando o nome. Mas, por exemplo, você vai para uma outra cultura que acabam te colocando um nome, vamos dizer, ruim demais para que os espíritos não te possam atormentar. Então, isso é para vocês verem que a cultura varia de lugar para lugar. Até também no umbundo mesmo, aqui nós o povo ouve umbundo, me disseram que à noite você não pode chamar a pessoa pelo nome. Já ouviram isso, né? Nas aldeias acho que isso é muito mais claro. Qual é o conceito por detrás disso? É que os espíritos, se eles souberem o seu nome, é mais fácil te apanhar. E os espíritos como apanham à noite quando você estiver a dormir na tua conta.
Então isso tudo é só para nós percebermos que a cultura fala muito sobre nós, a forma como nós pensamos e vemos o mundo, inclusive a forma como vamos entender Deus, é baseado nisso. Vocês podem dizer assim, mas eu não cresci numa aldeia onde isso é tão forte. Não precisas crescer numa aldeia onde isso é tão forte. Você só precisa nascer nessa cultura para que você possa pensar do mesmo jeito. Você até pode estudar fora, mas você é daqui. E a forma como as pessoas vão se envolver contigo vão te ensinando de forma intuitiva. Então, a primeira questão é receber a cultura. Por quê? Porque a cultura, nós vamos produzir, não tem como não produzir cultura. Então, temos que receber a cultura, é nossa, vamos nos identificar com ela, e é um ponto que nós precisamos estar de acordo. Mas o segundo ponto é rejeitar. Há partes da cultura que não vale a pena aceitar. Existem aspectos da cultura que, como cristãos, sabemos que ela mata o homem, vai contra a pessoa humana, não é benéfica de nenhum jeito, mas pelo facto de estarmos sempre a fazer e as pessoas repetem, não significa dizer que ela é certa. Então precisamos rejeitar o que não é certo. Por exemplo, hoje faz-se uma discussão, acho que é a cultura Mumuila, não é? Que ela realiza o fico, não é? É isso, não é? É a Mumuila mesmo ou é outra? Porque eu sei que na Willa tem várias culturas, para além da Mumuila deve ter uma outra. Se for essa, estou certo. Mas ela vai contra a dignidade da pessoa, ok? Ou, se nós percebemos o que é isso dali que eu acabei de dizer, é uma amputação praticamente do órgão genital feminino. E essa amputação, para além de ser dolorida, ela tem consequências na vida da mulher ao longo da sua vida enquanto mulher. Se ela for casar, por exemplo, no ato sexual, ela nunca vai sentir prazer. Tá? Então, nós não vamos ter que aceitar isso. Vamos dizer assim, realmente é da cultura, mas isso em nenhum momento tem de santo. Tem? Tem? Não, não tem. Então, existem coisas da cultura que temos que rejeitar. Por exemplo, uma cultura totalmente promíscua, uma cultura que um homem pode ter quantas mulheres quiser. Pela Bíblia, nós sabemos que isso deve ser rejeitado. Ou uma cultura em que um adulto pode casar com uma criança, não é? Diferenças de idades exorbitantes. O senhor tem 40 anos, a criança tem 12. Isso pode ser cultura no tal país, mas isso não deve ser aceito, deve ser rejeitado. Mas então existe o próximo R, que é o R da remissão, que precisamos redimir a cultura. Então existem aspectos da cultura muito bons, mas que por causa do pecado acabaram ficando mal. Por exemplo, eu sou de opinião que o alambamento, é alambamento mesmo, né? O pedido onde nós vamos entregar coisas e tal, né? É assim que se chama mesmo, né? Alambamento. Primeiro é que na cultura é casamento, né? Na cultura é casamento, eu sou a favor do alambamento. Mas o alambamento se transformou em umas coisas, né? E tem uma coisa, o alambamento é bem parecido com os casamentos da Bíblia. Já deram conta? Que os casamentos da Bíblia eram daquele jeito. Mas por causa também do europeu, tivemos que adotar um outro tipo de casamento, né? Que é o casamento civil, por facto de estarmos a fazer parte de um governo. Mas infelizmente recebemos o casamento eclesiástico. Eu digo infelizmente. O casamento de igreja não é mais outro casamento, não é igual ao alambamento. Por quê? Porque os missionários rejeitaram o alambamento faz tempo. E eu sou a favor do alambamento, mas a forma como ele tem sido nos últimos tempos requer que ele seja redimido. Existem vários outros aspectos da cultura. Principalmente como é o termo técnico me escapou agora? É a iniciação, não é? Existem muitas culturas com iniciação, não é? Iniciação à vida, ok? Aqui no Ambo, nos Umbundos, eu não sei muito bem, mas eu sei que, por exemplo, em Cabinda também, não sei porque que eu estou falando muito de Cabinda, se calhar meus padrinhos por serem de lá. Eu sei que lá existe a casa de tintas, não é? Que é o lugar onde a mulher, quando chegar na puberdade, se não me engano, ela vai até aquela casa de tinta, onde ela é reunida com várias outras meninas e as mamás que lhes passam a informação sobre a vida. Agora que vocês começaram a menstruar, a vida tem que ser assim, já são mulheres, então é ali onde elas vão crescendo para se tornarem mulheres. Aqui eu sei que isso acontece no Jango, né? Os homens com os sobas, com os anciões, mas há muito que isso já não acontece, eu nunca vi, nunca participei disso. Mas o ritual de iniciação é bom, sim ou não?
ensinar a pessoa para a vida, não é bom? Ok, mas a questão é que existem outros aspectos da iniciação que devem ser rejeitados porque a Bíblia condena. Existem muitos aspectos. Existem muitos aspectos da iniciação que estão ligados principalmente a consagrar a pessoa para o reino das trevas. Isso pela Bíblia não podemos de nenhuma maneira. Então precisamos resgatar. Mas estamos a desafiar os irmãos para que isso realmente aconteça, porque durante muito tempo, durante 500 anos, isso teve que desaparecer porque não tinha nada de bom. Mas agora estamos percebendo que tem alguma coisa de bom. Mas também temos nos comportado como os portugueses, não é? E dizendo assim mesmo, isso não tem nada de bom e não vale a pena voltar a pensar nisso porque é uma retardação, não é? Retardação é... Nós temos muitas coisas para se envolver com elas que o mundo já desenvolveu e nós estamos a voltar. A questão não é voltar, você nunca vai deixar de ser banto. E isso vai continuar influenciando a sua vida. Bastou ter um filho, bastou morrer alguém na família, e você vai perceber que existem algumas coisas que devem ser feitas porque de antemão é assim que se faz na cultura. E você não vale a pena fazer confusão. Porque é a tua mãe, é o pai, é os tios que vão mesmo dizer assim. É assim que sempre temos feito. Mas a questão é, até que ponto é que aquilo não vai contra a Bíblia? Somos cristãos. Então essa questão aqui é muito importante. Mas também é importante nós falarmos de outro assunto que também está aí. Etnodoxologia. Essa é uma palavra nova, porque existe a preocupação dos cristãos em voltarmos para aquilo que é nosso, porque aquilo que é nosso, se começarmos naquilo que é nosso, existe maior facilidade de entendermos o mundo e os outros. Hoje, por exemplo, existem os chamados etnomusicólogos. Já ouviram falar deles? Os etnomusicólogos são pessoas que pegam a música estritamente da cultura, a música que é mesmo da cultura, e ele se envolve com aquela música para poder ser expressivo na sua comunidade. São pessoas que vão estudar música, mas eles jamais vão aprender outras músicas, vão aprender a música do local, de onde ele vive, de onde ele é. Por exemplo, qual é o estilo de música daqui do Ambo? Música e dança. Pode ser música e dança. Vamos lá. Como é que se chama? É Cabetula? Cabetula é do Ambo? Quilapanga é do Ambo? É Tinsonsa, é isso? Tinsonse, eu não sei se é realmente isso, mas vamos lá. O Tinsonse nunca foi utilizado na igreja, pelo menos na cidade. Digo na cidade, porque eu fui na aldeia, pelo menos vi a dança. Agora só não sei se o estilo era. Então são pessoas, etnomusicólogos, são pessoas que pegam o quê? A própria música do local e ele traz significado à própria música do local. Por quê? Porque a música do local fala mais ao coração do indivíduo do que a música que vem de fora. Podem dizer, não, mas nós não concordamos com isso. Precisamos entender que cultura faz-se. E a cultura de hoje, ela é inclusive universal. Estávamos a conversar há pouco tempo com o pastor Jorge e o Mário, de que a Hillsong e a Bethel Church estão a influenciar o mundo. Então existe uma cultura que está se tornando universal por causa da influência deles. E hoje você pode dizer assim, não, mas a música da Hillsong me dá mais significado. Eu consigo mais perceber melhor a Bíblia, consigo perceber mais a Deus, consigo perceber mais o que o Senhor quer para mim e o Tissonse, né? Não, isso não dá. Não tem problema nenhum. Eu só estou dizendo que o etnomusicólogo utiliza o Tissonse porque a maior parte da população não é urbana. É da onde? É da onde? É da periferia. E a periferia é isso que canta. Você não vai encontrar um irmão batista, né? Porque somos batista, da onde? Me fala em um lugar distante mesmo. Do Sambo, ouvir o song. Vai ouvir o song? Não. Então você não pode pensar que o song é cultura de todos, não é. Ok? Ele vai ouvir outra coisa. E se calhar músicas que estão totalmente ligadas àquele local de onde ele é. A palavra etnodoxologia é a preocupação dos cristãos a nível do mundo em trazerem aspectos da cultura para a própria sociedade em que eles estão inseridos, para que a comunicação da mensagem do reino de Deus seja conhecida. A palavra etno vem do grego mesmo etnia, e etnia significa povo. Doxos também é grego, significa glória. E a logia, como vocês todos conhecem, é ciência, estudo, tratado. Então é um tratado teológico e bíblico sobre os aspectos que são da cultura
os quais Deus deu para que o homem possa conhecer a Ele mesmo, ou seja, pelo qual o homem possa conhecer a Deus. Nós não vamos conhecer a Deus com a ciência da Europa, nós vamos conhecer Deus com a ciência da África. Em todos os aspectos da cultura, Deus colocou uma ponte para nós podermos conhecê-lo. Aliás, é o nosso ponto de partida. O nosso ponto de partida é a forma como nos ensinaram sobre Deus a partir do dia a dia. Você cresceu como criança, sempre cantaram uma música que você nunca entendeu, né? Mas a música afinal falou muito para você. É o ponto de partida para conhecer Deus. O nosso conceito de pai, que a Bíblia fala de pai também, que Deus é pai, ela é parte do conceito que nós temos da cultura de pai, né? Para nós, pai quem é na nossa cultura? É alguém que traz comida e quando quiser mandar o filho, manda, mas nunca senta com ele e diz assim, ó puto, vem aqui. É um pai assim meio distante. E isso, infelizmente, influencia a nossa forma como nós encaramos Deus como pai. Na nossa cultura é mais ou menos assim. Eu duvido que exista alguma outra forma de pensar, não é, na nossa cultura que seja tão igual à do europeu, de ser pai, de alguém que realmente senta com o filho e ensina. Na nossa cultura não é assim. Na nossa cultura, como é que é o pai? É alguém que anda contigo no trabalho, é alguém que anda contigo para fazer sempre alguma coisa, e nunca é de sentar, é de sentar. Os pais ensinam os filhos enquanto caminham na cultura, sim ou não? Só que agora que nós viemos na cidade, o teu pai nem senta conosco, porque onde ele vai é trabalho dele, não pode levar o filho. Então por isso estou a falar que é o pai distante. Na cultura, na nossa cultura é ir com o pai cavar a batata. Eu pelo menos passei nisso, mas não foi com o pai, foi com o meu avô. Eu já contei isso uma vez aqui, quando falei do tema Deus é Pai amoroso. Foi com o meu avô, com a minha avó, eu fui à lavra. Muita gente pensa que eu nunca fui à lavra. Eu fui à lavra, cavei batata, eu tirei milho, semeei milho. E como eu nasci numa época que antecedeu a guerra de 92, eu tive que aprender a guardar comida. Vocês nunca comeram rama seca? Quem já comeu rama seca aqui? Eu era um grande produtor de rama seca. Não era só a rama seca, mas eu aprendi a conservar muita comida. Ok? Certo. Mas a etnodoxologia traz justamente essa preocupação de que a igreja, ao fazer missão, e nós estamos a falar de cosmos, que na verdade é a vida do cristão em missão no mundo para trazer ordem. E a etnodoxologia é justamente a preocupação dos cristãos que ao fazer missão não leve a sua cultura. Você vai no sambo, não vale a pena levar lá o song. Okay? Vamos valorizar aquilo que está lá. O que é do sambo é bom, amém? Ok, mas vamos ter cuidado com aqueles 3 R's, não é? Não vamos só receber, não vamos só também rejeitar, não é? Temos que ter então cuidado para então redimirmos. Então a etnodoxologia se preocupa com isso. É importante nós conhecermos isso. Um aspecto da etnodoxologia que eu gostaria de falar é em relação à música. A etnodoxologia diz assim, que a música não é uma linguagem universal. Ao contrário do que se pensava até agora. A música não é linguagem universal. A linguagem musical é universal. A linguagem musical qual é? Do, ré, mi, fá, não é? E isso é universal para todo mundo. Mas o estilo de música não é universal. Até aí concordamos. Inclusive o tema que apareceu aqui anteriormente falava disso, que o rap apareceu pela necessidade das pessoas se manifestarem, não é? E embora não tenha nascido na igreja, nem por isso ela é do inferno, sim ou não? Então o que você vai fazer com a música é que vai denotar qual é a tua real preocupação. E eles dizem assim, há necessidade de pegarmos a música, porque a música é uma forma expressiva de comunicação. O reino de Deus precisa ser comunicado e a Bíblia nos mostra que nós precisamos comunicar a mensagem do reino de Deus. E a música, ela é muito expressiva. E os missionários que acabaram trazendo essa palavra ao conhecimento dos outros cristãos, por sinal, fizeram missão no Congo e no Camarões. E eles perceberam que o povo não era nada expressivo em relação à forma como cantava. Então foi assim que um desses missionários foi falar com o líder de uma igreja no Congo e disse assim, eu quero aprender a língua e eu quero aprender a música do povo. E vamos utilizar ela para passar o reino de Deus. E é assim que hoje vocês podem ir pela internet, vocês pesquisem lá por Corales.io. Acho que a pronúncia é assim.
Corales Aió. O Corales Aió são os corais mais expressivos no Congo e no Camarões. Corales Aió significa corais do amor. Né? São grupos corais que utilizam a língua nacional, utilizam o estilo de música nacional e utilizam o quê? Os instrumentos nacionais. São muito mais expressivos. É o batuque, é a marimba, é o reco-reco, né? E tantos outros instrumentos eles estão utilizando. E eles disseram assim, o povo agora consegue perceber o que a Bíblia ensina. Com a música do europeu eles não conseguiam ensinar isso. Quer dizer, ensinavam, né? Mas não era tão expressivo assim. Amém? Então a ideia de trazermos esse conceito de cultura é percebemos que ela tem muita influência sobre as nossas vidas. Pode avançar. E outro aspecto que nós precisamos saber é que como a cultura é o produto do desenvolvimento humano, existem muitas áreas de influência. Nós fazemos cultura por meio de vários aspectos que estão aí. Avança, por favor. A família. A forma como nós fazemos família é diferente da forma como os outros fazem a família. E a Bíblia diz que nós temos que abençoar e discipular a próxima geração. E a próxima geração são sempre os nossos filhos. Você agora está nessa condição de jovem, não é casado. Eu estou falando do facto de eu ser casado e ter um filho. Mas nós precisamos discipular a próxima geração. E podemos usar a cultura ou não, mas a Bíblia ela está acima da cultura e nós precisamos ser expressivos em relação a isso. Depois a religião. A religião do mundo hoje, ela é muito complicada de entender. Nós não sabemos realmente o que ela quer. E a Bíblia diz que nós precisamos claramente ser cristãos autênticos, tal como Jesus. Se você se chama de religioso e você precisar realmente pensar que as pessoas precisam aprender de você porque você é luz, é sal, você mostra o caminho, precisa ser autêntico. Então a religião é uma área de influência que nós também precisamos usar hoje e ela é impactada pela cultura também e podemos fazer cultura com a religião, amém? A outra é a educação. Hoje as pessoas que vão no ICED, falo do ICED porque ainda não temos uma faculdade de filosofia no Ambo, ele entra em contato com Jean Piaget, entra em contato com Foucault, né? Conhece esses que eu estou a falar? Entra em contato com... Me ajudem mais, quais são os outros nomes? Ok. Não, mas o Aristóteles, ele cria em Deus. Tem muitos desses que não criam em Deus. E eles acabam trazendo conceitos que são totalmente contra a Bíblia. E muita gente pensa que porque fez o do nível superior, não é? Ele é superior que a Bíblia e é melhor ouvir o cientista, ouvir o pensador do que a Bíblia. Então a educação, nós recebemos muita influência. Nós somos bombardeados todos os dias. Não significa dizer que ela é má. Infelizmente nós acabamos nos identificando com o que realmente não é do Senhor às vezes. Então também a educação precisa ser redimida. Ela precisa ser utilizada pelo crente da melhor maneira. A outra área é o governo. O pastor já falou que nós precisamos fazer política. E inclusive eu falei também ontem que Jesus falou sobre políticas públicas, não é? Teve fome, não me deixe de comer, tive sede, não me deixe de beber. Inclusive a política precisa de cristãos, de pessoas que realmente são bons políticos. Amém? A outra esfera é a mídia. Não é à toa que o pastor Jorge ensinou sobre internet, não é? E como ser expressivo a nível da internet. Na mídia nós precisamos de pessoas de valor, cristãos autênticos. De tal maneira que as quantidades de filmes pornográficos e por cima infantis possam ser diminuídos. Vai contra a dignidade da pessoa. Nós precisamos de jornalistas de fé, nós precisamos de pessoas que comunicam, mas eles são autênticos. Precisamos também de pessoas nas artes. As artes, música, dança, mas o quê? As artes, não é? As artes. Então, nós precisamos de pessoas que expressam-se através da arte. O reino de Deus precisa ser comunicado das várias formas. E estamos a precisar de cristãos nisso, amém? A outra é na economia. Falando de artes, também vamos colocar aqui os futebolistas, ok? Precisamos de futebolistas de referências altamente cristãos. Sabem que o futebol, entre poucas coisas, é que mais junta pessoas, não é? Então precisamos de impactar o mundo com cristãos também no desporto. Amém? A outra é na economia, nos negócios, no comércio, na ciência, na tecnologia. Não vale a pena pensar que ciência não é de Deus. Ciência é de Deus. Precisamos também de pessoas que influenciam nisso. Amém?
Por que eu falei dessas esferas de influência da sociedade? Porque isso é produto do desenvolvimento humano e ela é totalmente influenciada pelos aspectos negativos da cultura. E eu estou chamando aqui a atenção para olharmos justamente para a Bíblia e nos comportarmos como Deus quer. Amém? Que Deus grandemente nos possa abençoar e que... Isso.